Simbolismo. O simbolismo foi um movimento literário que teve seu apogeu no final do século XIX e início do século XX, tanto na Europa como no Brasil. Este movimento surge como uma reação ao realismo e ao naturalismo, que se preocupavam em retratar o mundo de maneira objetiva, buscando uma linguagem mais subjetiva, metafórica e poética. No Brasil, o simbolismo teve um caráter mais tardio, iniciando-se em 1893 com a publicação da obra Missal, de Cruz e Souza. O simbolismo brasileiro se caracterizou pela busca de um lirismo mais subjetivo e pela valorização da linguagem poética em detrimento da narrativa. As obras deste movimento se preocupavam em expressar sensações e sentimentos de forma mais intensa, utilizando-se de imagens e símbolos para transmitir uma ideia ou um estado de espírito. O simbolismo também se destacou pelo culto à musicalidade e à sonoridade das palavras, o que resultou em uma poesia muito mais musical do que narrativa. Entre as obras nacionais mais relevantes do simbolismo, destacam-se Broquéis, 1893, de Cruz e Souza. Este livro é considerado um marco do simbolismo brasileiro. Composto por 29 poemas, a obra de Cruz e Souza busca expressar uma poesia mais subjetiva e metafórica, com imagens e símbolos que transmitem estados de espírito e sensações. O livro é dividido em 3 partes, sendo a primeira dedicada à natureza, a segunda aos sentimentos humanos e a terceira aos temas religiosos. O livro derradeiro, 1902, de Augusto dos Anjos. Este livro é uma das obras mais originais e perturbadoras da literatura brasileira. Composto por 55 poemas, a obra de Augusto dos Anjos expressa uma visão de mundo pessimista e desesperançada, marcada por uma linguagem fortemente simbólica e uma temática que explora a morte, a doença e a decadência. Sagrada Família, 1914, de Mário de Andrade. Este livro é uma das obras mais importantes do simbolismo paulista. Composto por 33 poemas, a obra de Mário de Andrade explora a temática da família e do amor, utilizando uma linguagem poética rica em imagens e símbolos. A obra de Mário de Andrade é considerada uma das mais complexas e herméticas do simbolismo brasileiro. A Cinza das Horas, 1917, de Manuel Bandeira. Este livro é considerado uma obra de transição entre o simbolismo e o modernismo brasileiro. Composto por 30 poemas, a obra de Manuel Bandeira explora a temática da morte, da solidão e da efemeridade da vida, utilizando uma linguagem poética simples e direta, que utiliza poucos recursos simbólicos. O simbolismo brasileiro teve uma influência significativa nos vestibulares nacionais. Devido à sua importância na história da literatura brasileira, as obras simbolistas são frequentemente cobradas nas provas de literatura dos principais vestibulares do país. Além disso, os temas e características do simbolismo são frequentemente abordados em questões de interpretação de texto e análise literária, o que torna essencial o conhecimento sobre o movimento para aqueles que desejam obter uma boa pontuação nessas provas. Um exemplo de como o simbolismo é cobrado nos vestibulares pode ser encontrado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Em 2017, a prova de literatura do Enem trouxe um trecho do poema A Uma Hora da Tarde, de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, que é uma obra que apresenta características do simbolismo, como a busca por uma linguagem mais poética e subjetiva. Os candidatos foram desafiados a identificar o estilo literário do trecho e a interpretar os elementos simbólicos presentes no poema. Em resumo, o simbolismo brasileiro foi um movimento literário que teve um papel importante na história da literatura brasileira, sendo responsável por uma mudança de paradigma na poesia brasileira. As obras do movimento valorizam a subjetividade, a musicalidade das palavras e a utilização de imagens e símbolos para transmitir ideias e sensações. Essas características fazem com que o simbolismo seja frequentemente cobrado nas provas de literatura dos vestibulares nacionais, sendo essencial para os candidatos terem conhecimento sobre o movimento para obterem bons resultados nessas provas.